presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fontes de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família. Meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, querido povo de Deus, mais uma vez, programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida pela Rádio 9 de Julho de São Paulo. Sinta-se à vontade, esse programa é inteiramente dedicado à família. Mais uma vez, coordenado pelo querido amigo Padre Aldo Lima, que está aqui do nosso lado. Nos trabalhos técnicos, o nosso querido Aguinaldo. Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado por sua dedicação, seu carinho com o nosso programa. Como você pode participar do nosso programa? É muito simples. Pelo telefone 11, que é o DDD de São Paulo, 3932-1600, onde a AIDA estará atendendo você. E hoje, vamos de pronto avisar. Hoje nós temos 5 convites da Bienal do Livro para você visitar aqui em São Paulo. 5 convites. Vai ligando, a Aida vai anotar o seu telefone. Ao final, aqueles que forem sorteados, 5 serão sorteados. Nós depois ligaremos para confirmar onde será entregue o vosso convite para participar dessa maravilha de São Paulo, que é a Bienal do Livro. Ali está a nossa cultura enlatada para ser digerida e divulgada. Você pode participar ainda pelo WhatsApp 11 98371 9681 98371 9681, ou pode escrever para a gente através do e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Esse 9 não é para escrever, é rádio numeral 9 de julho.com.br. Você pode procurar também através das redes sociais, facebook.com/família fonte de amor e vida. E nesse particular você pode também no YouTube buscar vários programas nossos desde setembro de 2016, com as graças de Deus. É a vossa colaboração, é a vossa ajuda. Lá tem uma série de programas à vossa disposição. Pode ainda escrever pra gente, Caixa Postal 80115, CEP 031 95 970 031 95 970. Mande seus pedidos de oração, seus agradecimentos, suas críticas, sugestões, que nós estaremos aqui prontinhos para atendê-los. Esse programa é inteiramente dedicado à família. Meus irmãos e minhas irmãs, com a vossa licença, estaremos nos aproximando de você, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro onde você está viajando. Cuidado, meu amigo, o carro é apenas um instrumento de transporte. A sua família vale muito mais que isso. E agora, neste momento sagrado, então, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Nunca nos esqueçamos da passagem de Mateus 18:20, que diz que quando 2, 3, 4 ou mais pessoas estiverem presentes, em nome dele, ele estará ali junto para celebrar a presença divina. Padre Aldo. Queridos ouvintes, reze conosco, vamos reintroduzindo o nosso programa, faça essa sintonia de fé aí onde você estiver. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa conversa sobre a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, uma exortação escrita pelo Papa Francisco este ano, 2018, na festa de São José. O Papa apresentou ao mundo este rico documento
sobre a trajetória da vida cristã, de como nós podemos adquirir, conquistar o caminho de santidade. Nós já vimos assim alguns pontos com o casal Ana e o Diogo, também com Terezinha e o Irineu, e também agora hoje o Pedro e a Regina estão aqui conosco. Nós vamos apresentar, aí você pode ir acompanhando no seu livro, se você tem essa exortação. Se você não tem, você pode encontrar nas principais livrarias católicas aí da cidade. Lá no capítulo 2, o Papa Francisco intitulou assim: 2 inimigos sutis da santidade. O que pode atrapalhar o nosso caminho de santidade? O que pode nos trazer assim embaraço, confusão? De repente nós podemos aderir a uma coisa que vem travestida de um elemento bom e pode ser um inimigo, né? O Papa chama são os inimigos sutis. Vem devagar, vai se apoderando, vai adentrando, você vai bebendo como um veneno que está no ar e sem sentir, e daqui a pouco você caiu numa trápula, né? Uma armadilha. Então nós vamos aqui, a partir destes 2 conceitos, aparece aqui 2 conceitos que depois nós vamos explicando um pouquinho devagar. O Papa se atém a 2 conceitos muito em moda, especialmente na Europa, que é o gnosticismo, né? E o pelagianismo, 2 conceitos que nós vamos tentar aqui desembaraçar. As palavras podem parecer difíceis, mas em linhas gerais há uma confusão. Esse gnosticismo, desde o comecinho do cristianismo, né? Ele tinha até um nome de chamada da alta teologia, né? Mas de alta não tinha nada, né? Trazia mais confusão quando, por exemplo, tratava da divindade de Jesus, apresentava-se conceitos contrários à fé. E nós tivemos grandes santos no início da igreja que contrariava, né? Apresentava a verdade e combatendo, portanto, o engano que esta doutrina trazia sobre conceitos de fé. Essa doutrina também tenta reunir, assim, conceitos esotéricos dentro dela. É uma espécie de sincretismo religioso, né? Tudo vale, tudo pode. E o pelagianismo está aí mais nessa tentativa, né? Pelágio, lá, por causa do seu fundador, tem esse nome, essa heresia, que assim é o dispensar, em linhas muito simples, é dispensar aqueles elementos essenciais da salvação, a graça, né? Por exemplo, a negação do pecado original, tudo aquilo que nós temos de doutrina muito sólida, esse tipo de doutrina, como o pelagianismo, que vem falar da autossuficiência do ser humano, são aquilo que vai entrando. É sobre esse assunto que nós queremos hoje transmitir, para que você cresça, você amadureça, onde você estiver nos ouvindo. Antes de dar a palavra aqui para o Pedro e para a Regina, eu queria já lembrar das nossas ouvintes fiéis que ontem mesmo numa reunião disse: olha, padre, eu sou ouvinte fiel, a Lucineide lá da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, lá na Avenida Cantírio Sampaio, e também a Dona Eva, lá no Jardim Ladeira Rosa, que são ouvintes que crescem ouvindo o nosso programa, ouvindo também a programação da Rádio 9 de Julho. Inimigos sutis da santidade, gnosticismo e pelagianismo. Pedro, Regina, palavra para o Pedro. Vamos discorrer um pouquinho, adentrar, escarafunchar, né? Para tentar elucidar caminhos assim de crescimento para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Então, Padre Aldo, eu considero esse assunto um dos temas mais difíceis que nós tratamos no programa. Então, como nós somos cristãos leigos, nós desconhecíamos o tema e procuramos, então, entender um pouco mais do assunto. E ele como o senhor falou, ele é bem polêmico, ele dá margem para várias interpretações. Por isso, vai ficar bem claro, padre, nós vamos usar a Bíblia e as palavras que o Santo Papa Francisco usou na exortação apostólica para explicar esse tema. Gnosticismo e pelagianismo, segundo o Papa Francisco, como o senhor mesmo disse, são os inimigos sutis. Por que sutil? Porque é aquele, como diria aí uma nossa aí frase, vai comendo pelas beiradas e quando percebe, já tomou conta do todo. Então, como o Papa já disse, ele é um obstáculo, principalmente para aquele chamado universal
para nós sermos santos. Esse acho que é o principal obstáculo. Por 2 motivos. Eles anulam ou ocultam a necessidade da graça de Cristo. E esses temas, eles acabam esvaziando a dinâmica real e gratuita da situação, que é essa santidade. E na Bíblia, nós vimos que a santidade não é fruto de esforço nenhum, padre. Principalmente nosso. E não é nenhuma montanha que precisa ultrapassar. Nós nem teremos forças para ultrapassar. Tudo vem de Deus. E infelizmente essas duas correntes aí acabam querendo provar que isso tem mais a ver com o ser humano. Ok, então acho que bem introduzido, bem apresentado aí pelo Pedro, a chamada religião do homem, né? Essa é uma grande denúncia, porque hoje o homem que é colocado no centro, né? Tudo bem que a gente é da cultura que o homem, a antropologia tem que ser respeitada, tem que ser verificada, né? Para a gente fazer um discurso sobre o homem, isso é verdade, mas quando os exageros, né? O excesso de personalismo também, a pessoa, ótimo, vamos defendê-la. Agora, quando este homem se levanta, né? Para ocupar o lugar do Redentor, do Salvador, aí que essas correntes são essas colaboradoras que pouco a pouco vão apresentando seus tentáculos, né? E tentam sufocar aquelas verdades que nós temos como Filho de Deus encarnado, a graça, o dom enviado pelo Pai para nos salvar. Enquanto que o pelagianismo, por exemplo, apresenta esta autossuficiência humana, onde o homem ele vai, né? Ele não nasce, o grande opositor de Santo Agostinho, né? Que o homem ele não está manchado, enquanto que Agostinho dizia nós somos herdeiros, né? De uma decisão, de uma liberdade humana, e por isso nós somos contaminados com o pecado. Mas vamos adiante. Regina, sabemos que a santidade é o tesouro da igreja, porque se existem santos, significa que Cristo está vivo e continua a operar neles, acariciando e mudando suas vidas, e nós podemos ver seus efeitos, mas agora isso é na vida concreta, isso hoje, graças a Deus, e o Papa Francisco tem assim insistido nesse tema e também concretizando, né? Nas canonizações, nas beatificações, apresentando hoje modelos de pessoas humanas como modelo de pessoas que seguiram os passos de Jesus. Mas vamos adentrar aí para que os nossos ouvintes vá percebendo quais são esses inimigos, como o agnosticismo pode ser um grande, né, inimigo sutil, silencioso do nosso caminho de santidade. Boa tarde a todos. Padre, eu vou começar tentar definir o que é o gnosticismo pela origem da palavra, né? Gnosticismo, que gnosis, que vem do grego, né? Quer dizer conhecimento. E segundo os gnósticos, o conhecimento teórico, né, das doutrinas é que traria a libertação das pessoas, né? Também é típico dos gnósticos crer que eles, que com suas explicações, eles podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé e todo o evangelho. Então essas pessoas, elas pegam o conhecimento, elas absolutizam suas teorias e obrigam os outros a acreditar em tudo que eles falam e seguir os seus próprios raciocínios, né? E aí o Papa fala que uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do Evangelho. E outra é você tentar reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria, que procura dominar tudo, né? Então, mas no Evangelho, o importante não é só a teoria, né? É a aplicação, né? Então, mas a graça de Deus, ao longo da história da igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas, que mede delas ser santa, né? Poder ser santa é o seu grau de caridade e não a quantidade de conhecimento que elas procuram acumular, né? E os gnósticos, então, eles preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja e uma igreja sem povo. Mas a fé
A fé, ela não é fria, né? E dura como os gnósticos ensinam, né? Rubens, sua contribuição. Quando eu estava aqui prestando atenção no que a Regina estava falando, na verdade é o seguinte, o que o Papa Francisco também diz, quando se vê o gnosticismo com a pureza de alma, com a intenção bondosa de, a gente fica até contente em saber, e evidentemente que onde está o ser humano tem essa história. Agora, isso aqui não seria, veja bem, imaginemos que eu me torne um doutor da doutrina cristã mesmo, mas este meu doutoramento eu posso levá-lo para o lado correto, para o lado perfeito, para o lado que me leve em busca da santidade, ou posso, como a gente nota frequentemente na nossa sociedade, explorar isso no sentido próprio, de dizer, eu sei, o caminho a ser seguido é o da direita, não o centro, que seria, imaginemos, um caminhamento para Deus, e as pessoas passam a acreditar nessas pessoas, e eu diria um charlatão da doutrina, que a gente nota isso. Tem fala que o senhor nota hoje que o cidadão não tem a preocupação de dizer que está falando em nome de Deus para explorar a sua intenção, o seu caminhamento, ou seja, aonde está a fé desta pessoa, que eu acho que é muito pior, é um grandiosíssimo pecador, explorar, trazer Deus a seu lado para dar suporte a uma teoria que na verdade não é a teoria de Deus. E quantos tem? Quantos charlatões tem hoje? Fazendo milagres, provocando desencostos, descarregos, levando a pessoa a acreditar que, se acreditar na linha de conduta que ele está expondo, vai ficar rico, a sua empresa vai melhorar, ter sucesso, ele vai ter sucesso no casamento. Isso é um charlatanismo dentro, eu diria até o contrário, um estelionato religioso. O que o senhor acha? Olha, Rubens, todas as suas frases aí estão em perfeita, eu diria, em perfeição com a realidade. É isso que nós vemos, é isso que a gente contempla em muitos grupos pseudos religiosos, né? Se a religião é para ligar o homem a Deus, nós vemos aí nestas práticas que você elenca, na verdade, pessoas ligando eles a eles. Então, levando as pessoas a buscarem valores terrenos, né? Hoje nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer lá na carta aos Efésios, esforçai-vos em revestir o homem novo, buscai as coisas do alto, buscai os valores, buscai a conduta que te leva ao caminho de Deus, a santidade. Enquanto nós vemos nesse quadro que você apresenta a chamada religião do mercado, né? As pessoas acham e eles colocam a Deus como aquele que vai estar para me servir. Então eu tenho uma dor no braço direito, eu vou lá buscar a cura. Eu estou com problema de desemprego, eu vou lá porque lá é uma agência de emprego. Eu estou com problema de família, eu vou lá pedir socorro. É um Deus que está ao nosso serviço ou ao serviço daqueles que têm alguma dor a reclamar. Enquanto que essas doutrinas que o Papa diz como os inimigos da santidade, elas podem se travestir com muitos sintomas, né? De diversas formas. Na verdade, é a chamada religião do homem, né? Onde o homem ocupa o lugar da divindade, ele, pela sua razão, pela sua inteligência, apresenta os seus argumentos e ele então vai justificando, argumentando e descartando o papel da divindade. Então, é claro que nós estamos aí, especialmente no Brasil, num complexo, né? Um emaranhado de opções, de caminhos que eu posso dizer que são pseudos religiosos, né? Não tem muitos desses caminhos, falta aquilo que é a base, né? De um grupo religioso, de fato, que é a honestidade, né? Uma honestidade intelectual, uma honestidade material com as coisas, com o dinheiro que você apresenta, que são pessoas que estão ali para mais apresentar um negócio, né? Do que levar as pessoas para Deus. Mas gnosticismo e pelagianismo como doutrinas sutis, onde o homem vai ocupando através dos seus argumentos, frágeis, mas que são muito brilhosos, né? Tem um brilho muito forte,
E normalmente as pessoas, elas são iludidas, né? Quando falta o conceito base. Mas nós queremos ir meditando, o tempo vai correndo, nós queremos que os nossos ouvintes saiam desta tarde aqui, desta hora de programa, com clareza do que é que nós estamos falando, daquilo que a gnose que pode querer equiparar os valores reais do Evangelho com aquilo que o homem vai produzindo pela sua inteligência. Vamos ouvir uma canção. Sim, nós vamos a música Santidade de Vida do Padre Jonas. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. O Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que guarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Meu amigo, mais uma vez com a gente de volta, o nosso programa dominical Família Fonte de Amor e Vida, que você está ouvindo pela Rádio 9 de Julho de São Paulo. Mais uma vez agradecendo os trabalhos técnicos do nosso amigo Aguinaldo. Você pode continuar ligando pelo telefone 39321600. A Aida continua atendendo. Hoje o programa está bombando aqui porque nós temos sorteio de cinco ingressos para a Bienal do Livro, para você ir lá e escolher à vontade os livros que tem à vontade, evidentemente pagando, né? E esses convites dará direito a você se dirigir até o balcão da nossa editora, que está a Vozes, que está nos brindando com esses convites, e conseguir comprar livros com 20% de desconto, foi pelo menos a informação. Você pode ainda participar através do WhatsApp 1198-371 e mandar para a gente a sua mensagem através da nossa telinha aqui do lado. Pode ainda escrever por algum e-mail para a gente, família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br, através dos meios sociais, facebook.com, família Fonte de Amor e Vida, e nós estaremos
poderá buscar os nossos programas antigos ainda através do YouTube, também Caixa Postal, se quiser escrever, 80-115, CEP 031-95. Mande seus pedidos de orações e nós estaremos aqui para atendê-los dentro da nossa programação. Falar em restaurante, boa alimentação é lembrar de Cachoeira Natural, ali na Rua João Cachoeira 263, no Itaim Bibi. Verduras e grãos sem agrotóxico. Preço então, barbaridade. Durante a semana, R$31 para comer à vontade. Sábados e domingos, acresce um pouquinho mais. R$42. Vai ver para crer. Se você quiser fazer uma reserva, ligue para 3079-37578. 3079-7578 e fale com o Américo. Alugar um apartamento, uma loja comercial na Moca e região é só ligar para WTR Empreendimentos. Telefone 2796-5776 e fale com o Vanderlei, nosso grande amigo de lá. Para suas compras diárias ou mensais, procure sempre Supermercados da Avó. Preços batíveis, preços imbatíveis e qualidades insuperáveis. Nome singelo, mas carinhoso realmente. Da Avó Supermercados, não é só da avó, é de toda a família. Supermercados da Avó. Para saber a loja mais próxima da sua casa, entre em www.supermercadosdavó.com.br e consulte qual é a loja que fica realmente nas proximidades da sua casa. Manuel de Carapicuíba, oração pela sua saúde e a saúde da sua família. Pela 9 de julho, muito obrigado pela sua audiência. Maria José Jabaquara diz que está ouvindo o programa e está maravilhoso. Vitor Luiz também gostando do programa. Vitor Luiz vai depois, ao final, concorrer ao nosso sorteio dos ingressos para a Bienal do Livro. Osmária pede oração para todos os familiares. Aqui na realidade, padre, é um manda para o outro e o outro manda por um. A Osmária manda e o Marcelo remanda para pedindo oração. Inclusive alguém aqui estava pedindo que queria se casar um com o outro. Nós estamos torcendo por aqui. Convide a gente e depois a gente vai até lá para fazer um auezinho e evidentemente na festa do casamento. Os dois entrarão também para o sorteio que nós estamos promovendo. Jorge Vicente, manda um abraço para a mamãe Hilda. Um abraço a todos, Padre Aldo. Queridos ouvintes, estamos falando de caminho de santidade, como construí-lo, como fortalecê-lo. O Pedro falava que isto é um dom, é uma graça, Deus que concede. Não é simplesmente o esforço humano, pelo esforço humano, através da sua inteligência, seus dotes intelectuais, ou pela sua genialidade, né? É claro que a genialidade também é algo que a gente, pelo esforço, que a gente pode ir conquistando. A santidade também é preciso que eu me coloque no percurso, mas não que eu vou obtê-la simplesmente pelo meu simples esforço ou pelo meu grande esforço. Ela é concedida, é um dom, é uma graça que Deus nos concede. Santidade, estamos falando, claro, como esta possibilidade definitiva de contemplarmos a Deus face a face. É a cruz de Jesus que nos salva, é o seu poder redentor, é Ele que nos redime, é Ele que dá significado à nossa passagem curta, diz o apóstolo Paulo, curtíssima, como um abrir e fechar dos olhos. Então, é um dom. Cristo pela sua cruz. Agora, nós ouvimos tudo isso no primeiro bloco do nosso programa, o gnosticismo, portanto, bem no início da igreja, né? Que se espalha. Antes viam até como alguma coisa que poderia estar muito unido, né? Aqueles que podiam se unir ao cristianismo, este conceito, como uma filosofia que ali agregando valores, mas que depois vai tomando, né, roupagem, vai, como diz na linguagem popular, descambando, né? E por isso nós precisamos também estar aí muito atento com as palavras do Papa que nos diz: os inimigos sutis da santidade. Podemos dizer, os inimigos que se encontram, Pedro, dentro da nossa igreja. Como identificá-lo? Quais são as características desta sutileza que podem nos causar
um mal e pode nos desviar do caminho da santidade. Padre, realmente, mesmo sem saber, alguns cristãos podem tornar-se verdadeiros gnósticos. Por quê? Porque eles julgam por saberem algo mais que outras pessoas, que aí nós vamos considerar que seria a tal da massa ignorante, para deixar claro, massa ignorante não é ofensa nenhuma. Ignorante é aquela pessoa que ignora determinado assunto. Então, o que essas pessoas fazem? Elas participam de diversos movimentos da igreja, já se acham santos. Por quê? Porque eles levam essas pessoas para reuniões e acabam colocando aquilo que eles querem, não aquilo que foi passado pelo Evangelho, aquilo que eles desviam para ele. Então eles acabam fazendo assim. O padre São João Paulo já advertiu. Ele falou assim: a igreja tem a possibilidade de formação elevada, mas tem que ir contra esse cultivo do sentimento de superioridade em relação aos outros. Não é porque ele sabe que ele vai colocar aquilo do jeito que ele quer e não do jeito que tem que ser. Tá? E essas reuniões, infelizmente, acabam levando muita gente. E a pessoa que ignora aquilo que ele está falando vai acreditar naquilo que ele disse. Né? Então, e na realidade, porém, nós julgamos que deveria ser uma pessoa que conhece uma motivação para levar o amor de Deus. Porque se há que ele conhece, ele está aprendendo a viver. E aí entra a máxima, né, padre? Teologia e santidade são um binômio inseparável. Não como essas pessoas passam, né? É aquilo que o Rubens dizia também ontem, né? Não é porque eu sou doutor em Bíblia que eu tenho a santidade. Não é porque eu sou formado na alta teologia que a santidade está garantida. Não é isso. Aquilo que Regina dizia, né? A prática, né? Como que este conhecimento ele é partilhado, como ele é distribuído, como ele é vivenciado em primeiro lugar na própria vida, né? Porque eu posso ser cientista, né? Escrever belos livros com coisas assim para iluminar a alma, né? Pensamentos para iluminar o dia, mas viver de forma contrária, né? Aquilo ser simplesmente um comércio, uma forma de sobrevivência, uma forma de exploração por tabela, né? Porque aquilo, as questões da fé, o conteúdo, né? Daquilo que você adquiriu não pode ser simplesmente um instrumento para, como diz lá Jesus, alguns que vieram, né? Lá no capítulo 10 de São João, cuidado porque vem o lobo, né? Travestido, que ele veio só para matar, roubar e destruir. Utilizam aí o argumento da linguagem, a bela fala, né? Com tom de consolação, mas que na verdade tem outras intenções. A intenção, ela muitas vezes é perversa, ela tem outro alvo a ser atingido, que não é a gratuidade, não é a salvação, não é a liberdade, não é a elevação do ser humano, mas é a sua prisão, a sua escravidão. É a propaganda enganosa usando palavras bonitas, né? Perfeitamente. E hoje, no evangelho de hoje também, não dá pra gente notar nitidamente, quando Jesus diz que na realidade muitos o procuraram em busca da comida, porque tinham colhido e tinham comido o maná do deserto, que era o pão, e as codornizes que voaram, que foi a comida, e que muitos estavam à procura dele, não na verdade da alimentação da alma, da vida, que Deus era o caminho, a verdade e a vida. Mas ele já enxergava, né, grande parte desta povoação que o cercava, que na verdade estava ali em busca de outra vez o maná, de outra vez a codorniz, ou seja, de ganhar alimentação gratuitamente, não a purificação da alma. Vejo que Jesus vai na linha da honestidade. Olha, já alerta, já diz, olha, esse não é o caminho, aqui está o conceito claro, aqui está a intenção clara, aqui está a meta que eu quero alcançar, este é o projeto e não vamos enganar ninguém. Mas, Regina, vamos continuando aí para saber quais são os métodos, os meios, né? Que esta gnose pode entrar no meio do mundo religioso, né? Quais são os seus falsos benefícios, né? Quais são as suas estratégias de engano, para que nós estejamos bem atentos, né? E não caiamos. É claro que muitas vezes as pessoas são esmagadas, né? Quando diante de tanto sofrimento, diante de tanta necessidade, vem aquela palavra, né? Que parece consolo, mas que na verdade é para arrastá-la de uma vez por todas.
É verdade, Padre. Aí a gente deve saber que a gente não mede a santidade de uma pessoa pelo seu conhecimento, porque Deus está misteriosamente presente na vida de toda pessoa. Mesmo quando a vida de alguém tiver sido um desastre, mesmo que vejamos o destruído pelos vícios, as dependências, aqui vamos citar as pessoas drogadas, os moradores de rua, eles não têm aquele conhecimento do Evangelho, mas, né, Deus está presente na vida de todos. Deus está presente na vida de cada um, né? Do morador de rua, do viciado, da pessoa mais simples. Não é porque ele não tem o conhecimento que ele não tem Deus dentro de si, né? Então, a gente não deve se deixar guiar, a gente deve se deixar mais guiar pelo Espírito do que pelos nossos raciocínios. Podemos e devemos procurar o Senhor em cada vida humana. E São Francisco de Assis, ele já tinha esse medo, né, de os próprios discípulos, né, que ensinavam a doutrina, de evitar a tentação do gnosticismo, né? Então ele escreveu para Santo Antônio de Lisboa dizendo assim: apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, contanto que esse estudo não apague neles o espírito da santa oração e devoção. Então, ele já tinha esse medo já, né? Ele achava bom a pessoa saber, ter o conhecimento do Evangelho, mas só isso não bastava, né? Ele também precisava da oração e da devoção. E outro santo também advertia, o São Boaventura: a maior sabedoria que pode existir consiste em dispensar frutuosamente o que se possui e o que lhe foi dado, precisamente para o distribuir. Isso acontecia muito com os santos, né? Os santos católicos, né? Eles, a maioria, deixavam toda a sua riqueza para trás, né? Para se tornar santo, né? Por isso, como a misericórdia é amiga da sabedoria, assim a avareza é sua inimiga. Ok, conceitos importantes e básicos, né? Aí para o caminho de santidade, para a construção da santidade. O que aqui é importante é o que muitas vezes a gente constata, né? Uma constatação na vida de gente que às vezes se enveredam, né? Pelo caminho da especulação, dos conceitos, do saber, e que tornam-se muitas vezes pessoas áridas, né? Pessoas sem devoção, que às vezes até ridicularizam, né? O devocional, a devoção popular, o modo como as pessoas, na sua simplicidade, alcançam a Deus ou procuram a Deus, se relacionam com Deus. Então a nossa sabedoria, ela não pode esmagar, ela não pode, os conceitos que a gente tem adquirido no nosso percurso de fé, não pode ser um elemento, não pode ser um motivador para que a gente caia na aridez e esmague, né? Aquilo que é tão puro, que é tão verdadeiro na vida das pessoas. Portanto, o perigo da razão do homem ocupar o lugar de Deus, que se auto-salva, né? Eu me autopromovo, eu me basto, né? É o grande perigo hoje da humanidade, quando do desprezo do mundo religioso, vendo na religião como algo ultrapassado e se autodeclarando senhores, né, da própria salvação. Padre, não poderia, na verdade, ser acrescido que esse cidadão que se coloca no caminhamento de muitas pessoas humildes que buscam a presença de Deus e a santidade, são como aquelas pessoas que, vendo o caminho que o outro segue, ele procura colocar obstáculo, ou seja, fazendo buraco no caminho, colocando pedra no caminho. É essas pessoas humildes que buscaram Deus na sua humildade, tudo bem, vai com o cidadão A que lhe dá o conselho da sessão do descarrego, vai com outro no cidadão que lhe dá outro tipo de caminhamento. Essas pessoas vão acabando numa situação quase que fugindo da sua fé,
o que é um grande, dá pena de sentir isso daí, porque quantas pessoas estão sendo enganadas na nossa sociedade hoje, volto a repetir, com estas promessas mirabolantes que se faz. O Deus está tão próximo quando o próprio Deus, na verdade, diz que o caminho não é fácil, o caminho é difícil. E para ele foi, na cruz, muito difícil. Ele foi sacrificado para mostrar o caminho da salvação. Dá pena de ver essas pessoas sendo exploradas dentro de um caminhamento da sua humildade, da sua simplicidade. O problema, Rubens, o problema que os ouvintes, né, você que nos escuta neste momento, é que nós, nas nossas misérias, e também pela questão social que toca a muitas famílias, muitas pessoas, é o concreto, é o real, é aquilo que se apresenta. Então as pessoas, elas estão, seja com dificuldade financeira, física, de saúde ou de relacionamento, é o concreto, é a carne humana que grita. Então, diante de um plantão de lobos que se apresentam com um discurso que vai de encontro, de um modo aparente, à solução daqueles problemas concretos, imediatos. Veja que no concreto, esses que se apresentam desta forma, de um modo enganador, eles têm a falsa, né, esperança da resolução de um problema concreto. Não é engano o problema é real. E as pessoas apresentam um discurso de alívio, de consolação. Isso acontece. De fato, as pessoas muitas ali encontram o seu consolo, porque a carne está gritando e ela quer fechar a ferida, ela quer uma consolação, as lágrimas estão jorrando, elas querem receber ali um conforto. Aí que vem o problema, na questão da linguagem, do modo como este que deveria ser o honesto, né? Apresentar o consolo que é de Jesus, a palavra que é de Deus, a honestidade que é do Evangelho, os conceitos de salvação, de redenção, a graça de Deus. De graça recebestes, de graça também devei conceder àquele que pede, curai os enfermos, sarai aqueles que estão feridos. Então, o projeto de Deus é um outro diante daqueles que o Rubens aí insiste em apresentar no que diz respeito a sessões miraculosas, né? Rituais, né? Que vai trazer toda a solução para o problema, que na verdade são meios e vias enganadoras, né? O homem racional, pelo seu discurso bem informado, bem articulado, que quer apresentar uma solução material, física, humana. Enquanto que o projeto de salvação e de santidade que nós estamos apresentando, a partir aqui das palavras do Papa Francisco, é apresentar o homem que com seu esforço, com a sua humildade, diante do Criador, reconhece que ele é criatura e que ele não, pela sua razão, por mais inteligente que ele seja um doutor em sagradas escrituras, mas que ele depende da salvação que vem de Deus, da cruz de Jesus. E para isso nós queremos meditar neste grande resgate que é a cruz de Cristo. Nós queremos contemplar esse Deus que não abandona os seus filhos e que sempre está conosco. Isso, então vamos ouvir Estou Aqui, de Anjos do Resgate. Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não
teu coração te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, esperar, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, esperar, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, esperar, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Meu amigo, você continua pela Rádio 9 de Julho de São Paulo e o nosso programa dominical Família Fonte de Amor e Vida. Sempre ao nosso lado o Padre Aldo Lima, que é o nosso âncora, aquele que fica puxando o pezinho da balança para a direita, para a esquerda, para que ela mantenha nivelado, sempre naquele alinhamento de falar alguma coisa, alguma situação evangélica dirigida à nossa família, à vossa família, à família de todos nós. Você pode participar desse programa, continue telefonando para a gente, 11-3932-1600, a Aida está anotando por lá. Hoje bastante gente, em razão inclusive do que eu disse agora há pouco, que nós temos o sorteio de 5 ingressos para a Bienal do Livro que está ocorrendo aqui em São Paulo. Você liga, como eu te disse, 3932-1600, a Aida estará atendendo você. Pode entrar também através do WhatsApp 9873983719681. Repito, 983719681. Quando eram hoje só 8 dígitos, ficava mais fácil. Agora é mais comprido, passou por 9. Pode escrever ainda para a gente através do e-mail Família Fonte de Amor e Vida @radio9dejulio.com.br e nós estaremos recebendo a sua mensagem. É através dos meios sociais, busque-nos através do facebook.com Família Fonte de Amor e Vida. Se preferir, escreva pela Caixa Postal 80115, o CEP é 03195-970. Mande seus pedidos de oração, sugestão, nosso programa agradece a você. Falar em restaurante e alimentação da melhor procedência é qualidade, é falar em Cachoeira Natural. Rua João Cachoeira 263 de Itaim Bibi. Verduras e grãos sem agrotóxicos. Precinho então, camarada, durante a semana R$31 para comer à vontade, inclusive a bebida, tem suco lá à vontade, hein? Durante finais de semana e feriados R$42. Reserva através do telefone 3079-7578. Fale com o Américo. Rua João Cachoeira 263 no Itaim. Alugar um apartamento ou uma loja comercial na Moca região é só ligar para WTR Empreendimentos 2796-5776 e fale com o Vanderlei, o nosso grande amigo que ajuda que colabora
colabora com o nosso programa. Para suas compras diárias ou mesmo mensais, procure sempre Supermercados da Avó, preços imbatíveis e produtos inseparáveis. Para localizar a loja mais próxima da sua casa, entre em www.supermercadodavó.com.br e verifique a facilidade da sua compra. Padre Aldo, Cecília do Imirim diz que parabeniza o programa pela catequese para adultos. Isso faz falta, segundo ela. Luzia de Perdizes diz que o programa está muito bom, realmente um programa deveras esclarecedor. Paulo e Rosana, o Paulinho, inclusive, Padre Aldo, passou por uma cirurgia, está em franca recuperação com a graça de Deus. Parabenizo o programa pelo tema esclarecedor. Paulo e Rosana da Moca. Josimar Yáscara da Moca também. A Yáscara está em recuperação de uma cirurgia ocorrida há 2 semanas e manda um abração aos componentes do programa. Parabéns, amigos, pelo tema. Diogo e Aninha da Moca, inclusive o menino que arrumou lá os convites para aqueles que querem ir à Bienal e que serão sorteados. Padre Aldo. Muito bem, caros ouvintes, nossa amiga Maria Auxiliadora, sempre em sintonia conosco, estou vendo ali no WhatsApp. Obrigado, Maria, Deus abençoe, e vamos mantendo a sintonia, por favor, vamos mantendo, divulgando, anunciando também o nosso programa. Falamos de gnosticismo, vamos aprofundar um pouquinho mais agora, Pedro, na outra palavra que o Papa apresenta aqui no 2º capítulo, que é outro inimigo sutil da santidade, 2 inimigos sutis da santidade. Um já falamos, agora essa outra palavra, né, que pode parecer complicado para quem está ali com o documento, né? Pelagianismo. Este é complicadinho, porque ele vai aí eliminando a graça de Deus. Então, como é que o homem se salva? Vamos dar uma olhadinha aí do que Pelágio queria dizer, o que ele defendia, que a igreja diz: olha, veja que hoje, nos dias de hoje, esses assuntos se apresentam de um modo velado. Atentos. Então, padre, o nome pelagianismo tem a origem num monge eunuco que teria nascido na Irlanda, cujo nome era Pelágio. Ele fez um debate muito ardente com Santo Agostinho na igreja primitiva. Esse monge, movido pela sua alma, chamava a igreja para uma perseguição vigorosa da virtude e até mesmo da perfeição moral, enquanto Santo Agostinho ensinava que Deus convida-te a fazer o que podes e a pedir o que não podes. Então, ou seja, seria mais essa ideia do Santo Agostinho que nós teríamos que levar de modo a ir contra esse pelagianismo, né, padre? Então, para sintetizar, o pelagianismo como uma doutrina que mede a santidade pelo esforço pessoal, ou seja, o meu esforço, e confiando só em mim, eu vou me tornando um vencedor, eu vou ser melhor que os demais, e por ser observador fiel de todos os mandamentos, vou desprezar a graça de Deus. Veja que como este inimigo é sutil, porque em algumas ou várias doutrinas reencarnacionistas, olha aqui, em muitas doutrinas reencarnacionistas, por que você não pode participar? Por que você, padre, muita caridade, atenta, ali tem algo de Pelágio também, que é o ser humano que se autopromove, que se autossalva e que se autolimpa e que se autoliberta. É a negação do sacrifício redentor de Cristo na cruz. Então, atentos, porque muitas vezes nós somos colaboradores de grupos, de seitas que são reencarnacionistas, o homem pelo homem, enquanto o cristianismo prega algo muito diferente. A nossa doutrina fala da suficiência, né, da grandeza, do único, do sacrifício, do altar do Cordeiro da salvação, que é Jesus Cristo. Nossa caridade pode ser abundante, mas é a mão de Cristo, é a sua abertura, a sua cruz que nos salva. Então, atentos, com muita sutileza,
esses comportamentos, essa autossuficiência humana vai adentrando o ser humano que se gonfia, né? Se incha, né? E se autopromove e se sente o Senhor da sua salvação. Nossa salvação vem através do Cristo crucificado. Mas vamos ainda, Regina, Papa Francisco ainda tem uns recadinhos para nós, para polir, né? O polir a nossa vida cristã, para o nosso crescimento, para a nossa vida santa, para crescermos em santidade. Padre, o segundo Papa Francisco, ainda há cristãos que procuram exaltar a vontade humana e a própria capacidade, que se traduz em egocentrismo, né? Aquela pessoa que só pensa nela, né? Ela é o centro de tudo, né? E o elitismo, desprovidos totalmente do verdadeiro amor. Podemos perceber esses novos pelagianos não só na igreja, mas também na sociedade em geral. São pessoas que têm obsessão pela lei, fascínio de exibir conquistas sociais e políticas, ostentam no cuidado da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja. Enfim, essas pessoas, padres, elas gastam as suas energias e o seu tempo em vez de se deixarem guiar pelo Espírito no caminho do amor, apaixonarem-se por comunicar a beleza e a alegria do Evangelho e procurarem os afastados nessas imensas multidões sedentas de Cristo. Ok, recadinhos então para nós, para o interno da igreja. Papa Francisco sempre muito sábio quando atualiza, né? Veja que são heresias do início do cristianismo, segundo século e quarto século, e o Papa Francisco utilizando sua maestria para dizer que isto é possível, né? Os grandes, quando eu disse aqueles que se incham, né? Do saber, né? Da doutrina, da lei, dos diplomas, né? Os diplomados, os arrogantes e orgulhosos dentro da nossa igreja. Mas isso está certo? Não, precisa de conversão, precisa mudar de vida, humildade, escola da humildade, escola, sandália, veste, chapéu da humildade, completo para tudo isto. A salvação nos veio por uma criança que se encarnou em Belém, a salvação nos veio através de um homem enviado por Deus, chamado Jesus de Nazaré, que se encarnou, morreu, viveu neste mundo, pregou o Evangelho, padeceu o suplício da cruz, porque quis nos salvar. Não são as nossas forças humanas, a nossa inteligência, que irá conceder esse prêmio para nós. Vamos ouvir agora os ganhadores dos ingressos para a Bienal do Livro. Padre, antes um aviso aqui, a Marinete da Vila Carolina elogia o programa e diz que ela é católica, apostólica romana, está muito contente e jamais mudará de direção, está em busca da santidade. Um abração para você, seja um exemplo a todas as outras pessoas que se diz católica. A Luci Bela Vista foi uma das sorteadas. Luci, nós vamos ligar para você através do seu telefone que está anotado aqui. O sorteado ganhou, na verdade, um ingresso da Bienal, para a Bienal do Livro. Manuel Carapicuíba também vamos ligar para você, para confirmar o endereço, tudo bonitinho, e te dar mais detalhes ao respeito. Luzia Perdizes também, Vitor Luiz também, Jorge Vicente também sorteado. Nós vamos ligar e confirmar onde você pegará este convite para ingresso na Bienal do Livro. Padre Aldo. Queridos ouvintes, você que ligou, você que nos prestigiou com a sua audiência, continue na Rádio 9 de Julho, continue conosco todos os domingos, 3 da tarde, divulgue e anuncie o nosso programa, quer seja uma humilde catequese, sempre na direção daquilo que a igreja nos orienta, com muita simplicidade, os casais que se dispõem a organizar, e aqui nós vamos fazendo esta conversa de fé em primeiro lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. E ele sempre... Dos presentes que o Senhor já te deu,
família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil.